Olá a todos, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Eliane Albuquerque e irei conversar um pouco com vocês sobre o papel do biólogo na genética humana. Eu sou bióloga, sou formada pela UEM e tenho doutorado em genética humana pela Unesp. Vamos começar falando um pouquinho sobre a profissão do biólogo e tudo que isso agrega, né? Veja quantos campos diferentes o biólogo pode atuar. Em inúmeros campos, dentre eles a genética humana. É claro que tudo começa lá na pesquisa. A pesquisa, ela pode trazer capacitações. Como que você pode começar a fazer pesquisa? Você pode começar a fazer uma iniciação científica. Você pode começar a frequentar laboratórios e fazer estágios. Você pode, mesmo durante a graduação, ter noções de laboratório. E noções de laboratório incluem a manipulação de micropipetas, manipulação, por exemplo, de equipamentos de microscópio, de várias coisas diferentes. Ter noções de biossegurança, quais os equipamentos que devem ser utilizados, jaleco, se precisa de óculos de proteção, se precisa de luvas, muitas vezes de máscara, o que é necessário para trabalhar em laboratório. E é claro que isso vai mudar de laboratório para laboratório, dependendo do tipo de pesquisa. Manipulação de ácidos nucleicos, então extração de DNA, extração de RNA, tudo que é necessário para trabalhar com isso. Citogenética, que é o estudo dos cromossomos, então o que é preciso aprender para trabalhar com cultura de células, que é uma técnica extremamente delicada. Tudo que envolve a biologia molecular e, por conseguinte, você vai poder participar de congressos, encontros, simpósios. De repente vai mandar o seu trabalho, um resumo e vai te ajudar muito na escrita científica para no futuro poder também publicar artigos e entre outras coisas. Mas não é só como pesquisador que um biólogo pode trabalhar. É ali que começa toda a ideia do trabalho. Com isso surgirão inúmeras oportunidades. Você fazendo estágio, você frequentando simpósios, congressos, você começa a formar uma rede de informação. Eu conheci num simpósio um professor que trabalhava com um assunto interessante que eu tenho vontade de trabalhar no futuro, de repente fazer um mestrado, um doutorado, um mestrado profissional. Eu conheci alunos de outras universidades, de outras faculdades, que me mostraram realidades diferentes. Então, uma rede de contatos é uma oportunidade. Você pode ter a oportunidade de fazer intercâmbios, de viajar para outros lugares, de fazer um curso de verão em outra universidade ou de inverno. Tudo isso é uma possibilidade. Obter certificados, melhorar o seu currículo e abrir tua mente para outras coisas que podem, de repente, não estar ao teu alcance ali só nas aulas e tudo mais. Alguma disciplina nova que você pode fazer em um outro lugar, alguma palestra interessante que você pode, de repente, assistir. E aí você vai começar a ligar as coisas. Ver uma palestra e falar, olha, tem relação com aquela outra que eu assisti, tem relação com a aula que eu assisti. E aí você começa a formar as ideias, um senso crítico e formar-se pesquisador também. Hoje o foco dessa aula será genética, mas não tem hoje em dia como falar em genética sem falar também de biotecnologia. E falaremos disso no ramo da saúde. Vamos dividir aqui em dois grandes grupos, em dois grandes pontos, que é a citogenética e a genômica. Hoje existe um intercâmbio entre ambas, que é a citogenômica também. Vamos começar pelo básico, que é a citogenética. Quando se estuda a citogenética, é o estudo dos cromossomos. A gente sabe que o material genético, ele pode estar organizado em cromossomos
quando as células estão em divisão. E os cromossomos, eles vão caracterizar uma espécie. Na espécie humana, a gente tem que 46 cromossomos, 23 vindo de cada genitor, formam o nosso cariótipo, o nosso genoma organizado em cromossomos. Quaisquer alterações cromossômicas, seja numérica, no número, seja estrutural, na estrutura do cromossomo, quando na meiose pode levar a uma síndrome cromossômica, uma cromossomopatia, a mais conhecida, a síndrome de Down. Quando as alterações cromossômicas ocorrem em células somáticas, pode levar a uma instabilidade genômica que pode lá na frente ter consequências como, por exemplo, um câncer. Já a genômica, a gente está falando de estruturas moleculares, em moléculas de DNA. Então vejam que são magnitudes bem diferentes. A gente tem o material genético organizado em cromossomos, que eu consigo olhar no microscópio, e a gente tem genoma, a gente tem material genético, DNA, que daí já precisa de técnicas mais específicas para amplificação e visualização. Extração de DNA, a visualização, por exemplo, através de um gel de agarose, através de um sequenciamento. Então, são dois grandes grupos. A gente vai começar pela citogenética. A citogenética, a base da citogenética é o cariótipo. O cariótipo, ele é o exame no qual é possível observar todos os cromossomos e a identificação dos distúrbios cromossômicos. A base para fazer um cariótipo é um material biológico, pode ser sangue, pode ser tecido, pode ser restos de aborto, por exemplo, pode ser líquido amniótico durante a gestação. Porém, o sangue é o mais usual por conta da coleta. Mosquinha. Por conta da coleta, da facilidade de coletar e também que esse material ele já vem estéril, pois será necessário colocar esse material numa cultura de células totalmente estéril para que as células se dividam in vitro e a gente possa isolar apenas os cromossomos. O cariótipo normalmente ele é feito com bandeamento G. E quando a gente identifica uma cromossomopatia, geralmente numa criança, toda uma família pode estar em risco. Muitas vezes é necessário o aconselhamento genético, que não é dar conselho para ninguém, mas trazer informação para essa família sobre riscos de gestações futuras, risco de que outras pessoas na família tenham pessoas com o mesmo distúrbio. Então, tudo isso é possível a partir do conhecimento do cariótipo de um ou mais membros da família. Vamos ver um exemplo simples aqui. Esse é um cariótipo humano. Ele tem pares de cromossomos, como vocês podem ver. Cromossomos de 1 a 22 são os autossomos e os cromossomos sexuais X e Y. Então, este é um menino e este menino tem uma peculiaridade que é uma trissomia do cromossomo 21, que leva à síndrome de Down. Então, veja que, neste caso, foi possível olhar para todos os cromossomos, olhar para o bandeamento G, tá vendo essas listras escuras, claras escuras? Elas são bandas que por uma técnica de digestão das proteínas histonas e coloração com guinça é obtido esse padrão. Este é um padrão reprodutível em todos nós e a análise do cariótipo permite a observação. Neste caso, é uma síndrome numérica. 95% dos casos de síndrome de Down, elas serão por uma trissomia simples, que é este caso, trissomia livre. Como que se forma uma trissomia livre? Normalmente, uma trissomia livre se forma por uma não disjunção durante a separação dos cromossomos na meiose, ou seja, na formação dos gametas, seja em óvulos, seja em espermatozoide. O que acontece? Lembra lá da biologia celular? As células, elas
entram em divisão e os cromossomos se organizam. Eles vão todos para a placa metafásica aos pares, é a metáfase, e depois eles segregam cada um para uma célula filha para que seja o número correto de cromossomos, exatamente a metade em cada um dos gametas, para que se junte metade do espermatozoide, metade do óvulo e junte um organismo inteiro. O que acontece nesse caso? Uma falha na separação do cromossomo 21. Então, tem-se lá 2 cromossomos 21, ao invés de ir cada um para um lado, vai 2 para uma célula e nenhum para outra. Se essa célula que tem 2 21 for fecundada, ela receberá mais um cromossomo 21 e levará à trissomia. É um tipo chamado de aneuploidia. Essa é uma alteração que o biólogo pode analisar em laboratório. É claro que o diagnóstico ele será clínico, pois a criança com Down ela tem traços marcantes que clinicamente ajudam a identificar. Mas é pedido o cariótipo também. Sabe por quê? Justamente para certificar-se que isso foi um caso esporádico e que aconteceu na meiose. Porque essa família, ela vai lidar com a surpresa, ela vai se reorganizar, mas depois ela pode querer, de repente, ter mais um filho e vai querer saber qual que é a probabilidade de eu ter mais uma criança com Down. E aí, se você tem um cariótipo mostrando uma trissomia livre, a probabilidade é muito baixa, em geral, da população. Porém, se for um outro tipo de alteração, só 4 a 5% dos casos terão alterações cromossômicas estruturais, mas isso pode acontecer. Veja este caso. Neste caso, a pessoa tem 46 cromossomos e tem síndrome de Down. Ué, mas para ter síndrome de Down, não é preciso ter 3 cromossomos 21? Mas ela tem. Ele, né, tem um Y aqui. Veja que 2 cromossomos 21 estão aqui e um cromossomo está translocado, uma translocação é uma alteração estrutural, com um cromossomo 14. Se isso aconteceu, aqui eu tenho uma translocação entre os cromossomos 14 e 21 nestas posições, só que eu tenho um 21 a mais, então tenho 1, 2, 3. Qual que é o problema aqui? Identificando isso, é legal pedir o cariótipo dos pais. Veja que aqui eu tenho o cariótipo da criança com o 21 translocado lá no 14, 1, 2, 3. O pai tem um cariótipo, claro que só com destaque para cromossomos 14 e 21 aqui na figura. E a mãe, veja só, tem uma translocação que a gente chama de balanceada. O que é uma translocação balanceada? Ela não tem 3, 21, ela só tem 2. Mas nesses 2, um está organizado junto com o 14. E nesta forma, quando ela transmite para a formação dos gametas, ela pode mandar desbalanceado. Então, neste caso, é um evento possivelmente herdado. Neste caso, há uma chance maior de ter uma segunda criança com síndrome de Down. Ah, mas só acontece em 4 a 5% dos casos. E se o paciente tiver dentro desses 4 a 5% dos casos? Ele merece ter a informação. Então, o cariótipo, ele vai dar uma informação completa sobre o tipo de translocação, o tipo de alteração. É claro que a gente falou de síndrome de Down porque ela é a mais frequente, mas existem outras alterações e algumas delas, especialmente trissomias, elas podem ser detectadas ainda pré-natalmente. É claro que o cariótipo não é feito de rotina para pré-natal, ele só será feito caso haja exames bioquímicos que deem alterado, marcadores ultrassonográficos como a translucência nucal que derem alterados. Neste caso, é possível coletar material do líquido amniótico e fazer o cariótipo da criança ainda pré-natalmente para que o casal possa se reorganizar, para que possa se preparar para a criança que está vindo pela frente. Também pode ser feito em crianças que não têm alterações
de número de cromossomos, mas tem alterações estruturais que podem corresponder a determinadas síndromes. Em muitos casos, casos de infertilidade, também pode ser pedido o cariótipo do casal para ver se o casal não tem alguma alteração que pode estar prejudicando a formação dos gametas, como foi o caso do slide anterior, a alteração estrutural que ocorreu. Vou tomar um golinho de água. Vamos lá. Também pode ser feito o cariótipo, em alguns casos de câncer, para escolha medicamentosa. Então, vou dar um exemplo aqui de leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica, ela é um tipo de leucemia onde é bastante frequente essa translocação entre os cromossomos 9 e 22. Isso vai acontecer pela coleta da medula óssea e, neste caso, o cariótipo é feito da medula óssea. Veja que esta translocação, ela ativa um proto-oncogene que se torna um oncogene e leva a um quadro específico do distúrbio. Se for mieloide crônica, é um quadro bom, escolhe-se um medicamento que é um medicamento alvo específico, que ele vai agir diretamente na translocação e não será um quimioterápico tradicional, então a recuperação é muito melhor. Mas se é alvo específico a medicação, ela só pode ser prescrita para a pessoa que tem a translocação. Então, o cariótipo, nesse caso, ajuda pra caramba. Mas muitas vezes não é possível obter células viáveis para cariótipo de medula óssea. A coleta de medula óssea, ela não é tão simples quanto a coleta de sangue. E neste caso, ao invés de repetir o cariótipo, pode ser feito um exame de citogenética molecular, que é o caso da FISH. Veja que FISH é a sigla para hibridização in situ fluorescente. Essas bolas azuis que vocês veem são núcleos interfásicos. Um núcleo interfásico é um núcleo de uma célula que não está em divisão. E ela tem 2 marcadores fluorescentes, justamente mapeados no cromossomo 9 e no cromossomo 22. Então, aqui vai dar para ver especificamente o ponto de quebra. Se temos 2 cromossomos homólogos, o que seria esperado de um cariótipo normal? 2 cópias do 9, 2 cópias do 22. Veja que a região do 9 está marcado com uma sonda verde e a região do 22 está marcado com uma sonda vermelha. Eu vejo nesse núcleo um pontinho verde e um pontinho vermelho e 2 sobrepostos. Quer dizer que em um dos alelos houve translocação. Isso se repete nos demais núcleos. Então, é confirmada a translocação, mesmo sem a realização do cariótipo, por um teste alternativo. E aí vem a importância da pesquisa. Se você tem capacidade, você trabalha no laboratório que tem a possibilidade de fazer também um teste molecular, a expertise ali do pesquisador em trabalhar tanto com citogenética quanto com molecular vai trazer uma vantagem para um futuro emprego, para uma empresa onde você trabalha, entre outras coisas. O que mais que a gente pode fazer de aplicação para cariótipo? Rastreamento. Vamos pensar que algumas síndromes, elas têm o número correto de cromossomos e tem alterações estruturais que formam síndromes de microdeleção, e aí tem uma variedade enorme. O cariótipo, ele vai servir tanto para, de repente, ver e confirmar a síndrome, quanto para excluir essa possibilidade. É claro que a habilidade aqui no microscópio, ela vai ser uma vantagem para um citogeneticista. Conhecer os cromossomos é um pré-requisito. Mas eu não tenho ideia de quem são os cromossomos, onde que eu posso aprender isso? Fazendo estágio em cursos específicos, mas é uma especialização que o biólogo pode atuar. Justamente já respondi a minha própria pergunta, né? Será que biólogo pode trabalhar nessa área? Biólogo trabalhando em área clínica, em laboratório, dando resultado de exame? Sim, pode. Porém,
para você atuar em laboratório, assinar laudos, você deve ser filiado ao CRBio da tua região. A nossa região é o CRBio 7 e você deve comprovar experiência na área ou tirar um atestado de responsabilidade para aquele exame específico que é feito no seu laboratório. O conselho, ele dá todo o respaldo nesses casos para que a pessoa possa trabalhar, não só com citogenética, mas nas outras áreas que a gente vai ver adiante também. Se vocês tiverem dúvidas sobre o conselho, acesse lá a página do conselho da área e veja tudo de respaldo que o conselho pode trazer. Você terá um número, né? Um CRBio, um número específico, onde a tua assinatura será válida para os laudos. Também é possível trabalhar com aconselhamento genético. Ah, mas eu não me sinto preparado e eu não quero fazer um mestrado acadêmico. Você pode fazer um mestrado profissional. Esse da USP foi o primeiro do Brasil. Se eu não me engano, a partir de 2014 ou 2019, ele começou a ser oferecido. Então, é um mestrado profissional, você pode fazer com bolsa em aconselhamento genético e também em genômica humana. Quem se interessou, quiser mais informações, o endereço da página está aqui. Você pode acessar e começar a pensar nisso para o seu futuro. O biólogo, ele não precisa fazer mestrado necessariamente acadêmico. Já está abrindo muitas áreas de mestrado profissional. Algumas áreas de residência multiprofissional também. Não só em universidades, mas muitos hospitais vão oferecer. É claro que em centros maiores. Se a gente pensar, o Hospital de Amor de Barretos, ele tem programas de mestrado multiprofissional e também em áreas específicas como bioinformática, como genômica, justamente para esses exames de triagem, trabalhar com biologia molecular. Tem muita coisa boa por aí. Vamos passar para a genômica? Foi só uma pincelada em tudo que a citogenética pode oferecer, mas a genômica, ela tem sido um campo que está abrindo muitas portas e muitas oportunidades. O genoma humano, ele teve o seu sequenciamento completo no ano 2000. Porém, naquela época, apesar de conhecer a sequência de nós humanos, sabia-se muito pouco ainda sobre a expressão dos genes, por que a gente tinha tão pouca variação entre uma pessoa e outra. Pensa que se a gente pensar que somos 99% idênticos na sequência de bases nitrogenadas, como que existe uma diversidade tão grande de pessoas só com 0,1, no máximo 1% de diferença? Mas pensa que uma porcentagem gênica em todo o genoma é de 2 a 5%. Trocou uma basezinha aqui, trocou uma basezinha ali, uma base num gene já leva a uma variabilidade. Então, a identificação dessas variações genéticas já virou exame para as mais diversas finalidades. Pode ser feito via sequenciamento, se for uma alteração específica que tem-se conhecimento sobre, dá para fazer por PCR também. Então, dependendo do que será buscado, qual a especificidade do exame, aí vai para PCR em tempo real, para sequenciamento. Vamos ver algumas aplicações. Essas identificação de SNPs, que são polimorfismos de nucleotídeo único, elas têm ganhado mercado. Veja que a identificação de nucleotídeos diferenciais em posições específicas pode fazer a identificação de doenças, por exemplo. Se a gente pensar em fenilcetonúria, em fibrose cística, são distúrbios que, para você identificá-las, você pode coletar material da pessoa, extrair o DNA e testar as principais variações. Você tem um resultado confiável para confirmar doenças específicas. Eu dei exemplo dessas duas, mas tem uma enormidade de doenças que são monogênicas, que tem uma única alteração. Lembra lá da genética
básica mendeliana, um distúrbio monogênico é aquele onde uma modificação num único gene vai levar a toda uma consequência fenotípica. Existem casos onde doenças são multifatoriais, que é o caso do câncer. E aí é necessário a análise de vários genes diferentes para você ter ideia de um risco de desenvolvimento daquele distúrbio. Veja que aqui a gente pode investigar não só uma pessoa, mas uma família também. Pessoas em risco para distúrbios. Esse heredograma, ele está ilustrando um distúrbio dominante. Os quadrados vão representar os homens e os círculos representarão as mulheres. Esses de preto são os afetados e o em branco não afetados. Veja que aqui a gente tem heterozigotos, a gente tem homozigotos não afetados e aqui a gente não sabe qual que é o alelo que está aqui, visto que existe 50% de chance dele ter dado um alelo normal. E aí existe um rastreamento para identificar pessoas em heterozigose. Quando a gente fala de azão-azinho e essa combinação, o que difere um alelo azão de um alelo azinho? O que difere um alelo dominante de um recessivo? Muitas vezes é uma mutação, é um polimorfismo que pode ser identificado por via molecular. Nesse heredograma está um exemplo de um distúrbio dominante, mas pensa que para um distúrbio recessivo dá para identificar potenciais portadores ou heterozigotos que podem estar em risco para uma determinada doença. Se tem alguém com uma doença específica recessiva numa família, você pode testar se você carrega o alelo mutado ou não. E aí, a probabilidade vai depender do parceiro ou da parceira, mas você já sabe que o indivíduo possui ou não aquele alelo mutado. Se ele não possuir, independente do parceiro, não tem como ter uma criança com um distúrbio recessivo, porque precisam de 2 alelos unidos para que a doença recessiva se desenvolva. Então, a identificação de heterozigotos é uma das coisas que pode ser feito via molecular. Outro exemplo, e que tem ganhado bastante mercado, são polimorfismos em genes relacionados ao metabolismo de drogas, que levam à farmacogenética. O que é um exame farmacogenético? Vamos supor que um indivíduo ele precisa de um medicamento específico e que ele vai fazer um uso contínuo desse medicamento. Se você vai tomar um medicamento uma vida inteira, não seria interessante tomar a dosagem correta? Pensa bem que como é feito o teste de dosagem hoje em dia? Para muitos medicamentos é a dose padrão. Vamos pegar um exemplo simples, uma dipirona, tá com dor de cabeça, vai lá e toma um comprimido. Mas hoje em dia já tem comprimido de 1 grama e de 300 miligramas. Tem gente que o de 300 miligramas não vai fazer efeito, porque ele precisa de uma dose maior. Para uma dipirona, para uma dor de cabeça, ninguém vai fazer um teste genético. Mas já pensou se fosse um medicamento para circulação, para cardiologia, que você tomasse uma vida inteira? Então, muitos laboratórios já estão sugerindo que faça-se um teste genético para determinados medicamentos para encontrar a dose exata. De acordo com os polimorfismos, a pessoa pode ser um metabolizador rápido, intermediário ou lento. Então, ele pode se beneficiar de uma dose maior ou menor. Você já deve ter ouvido a sua avó, o seu pai, sua mãe ou alguém da família falar que toma um medicamento para afinar o sangue. O que é um medicamento para afinar o sangue? Nada mais é que um anticoagulante. Se a pessoa tomar uma dose exagerada de anticoagulante, o que vai acontecer? Ela pode ter uma hemorragia. Veja que uma pessoa que toma esse tipo de medicamento, às vezes ela se fere com uma folha de papel. Ela sangra muito mais do que outras pessoas. E por outro lado, se ela está tomando uma dose menor do que ela deveria,
Já pensou se ela está tomando um medicamento para evitar a formação de trombos e mesmo assim ela tiver um trombo? Então, para áreas específicas, principalmente cardiologia, oncologia e psiquiatria, eles têm recomendado os exames farmacogenéticos para determinadas pessoas. Esse teste ainda está um pouquinho caro, dá um Google aí, testes farmacogenéticos, dá para achar o preço, tem painéis ali de 2.000, de 3.000, mas eles já oferecem painéis de diversos genes justamente para subir um pouco o preço, porque não é uma coisa que está tão acessível, mas que está ganhando mercado cada vez mais. O que também está ganhando mercado são testes de ancestralidade ou de predisposição para N distúrbios diferentes. Você já pensou sobre sua ancestralidade, de onde você veio? Eu confesso que eu fiz o meu exame, ele já foi mais caro, hoje em dia você recebe na sua casa em torno de 250, R$ 200, dependendo da promoção que você conseguir pegar. Você recebe na sua casa uma caixinha com as instruções e um material para fazer a coleta, um suave que você coleta esfregaço de mucosa bucal, coloca ali, envia no correio e eles farão o sequenciamento e vão te retornar com os teus resultados. No Brasil tem, por exemplo, Genera, que faz isso, MyHeritage. Fora do país tem uma enormidade de diferentes laboratórios que têm feito isso. Então dá para identificar ali se você tem uma porcentagem europeia, de que parte da Europa, africana, asiática, da América Latina, e você consegue também fazer um match com pessoas muito próximas a você e ver o nível de proximidade. É bem interessante. Bem dá para fazer triagem para determinados tipos de câncer. E esse eu recomendo que não faça esse que você pede em casa, não. Mas se houver uma suspeita de câncer hereditário, que são a minoria em geral, existe uma possibilidade de você fazer um teste para ver como que você está no risco de desenvolver câncer. Como o câncer é uma doença multifatorial e não é uma doença monogênica, não é porque você tem a mutação que você irá desenvolver o câncer. Mas se você tem a mutação, você tem um risco aumentado de desenvolver câncer. É muito comum para câncer de mama o sequenciamento de regiões desses dois genes, BRCA1 e BRCA2. É indicado para pessoas que têm histórico de câncer de mama e ovário próximo na família. Existe um caso público conhecido, que é da atriz Angelina Jolie. Ela tem esse histórico de mãe e tia que morreram devido a tumores, a mãe de ovário, a tia de mama, respectivamente. Ela fez o teste e ela tem a mutação do BRCA1. Então, ela tinha um risco calculado ali de mais de 80% para desenvolver câncer de mama. E aí, ela tomou uma decisão radical que foi remover as mamas sadias. Então, é uma mastectomia dupla radical. 2 anos depois, ela removeu os ovários também. No caso das mamas, colocou prótese. E aí, ela diminuiu o risco de desenvolver câncer de mama porque ela tirou a parte que seria acometida, né? Que teria esse acometimento. Aqui, alguns países têm adotado essa estratégia de retirar o órgão sadio previamente com comprovado risco, justamente porque passar por um câncer pode ser um estresse psicológico, físico e financeiro. Não se tem SUS fora do país, né? Então as pessoas têm que arcar mesmo com essa cirurgia, com a colocação de prótese. No Brasil, pelo SUS, isso não é realizado, porém, se a pessoa tiver câncer de mama, sim, a cirurgia e a prótese são cobertos pelo SUS. É uma decisão bastante difícil que vai envolver vários aspectos. Então, a pessoa já teve filhos, já amamentou, não quer passar por isso de jeito nenhum, nem tendo um risco de desenvolver, ou então
Ah, eu vou me cuidar, eu vou começar a fazer mais testes de autoexame, eu vou fazer mamografia a cada 6 meses, eu vou fazer ultrassom das mamas, para se eu descobrir no início, e todo câncer no início tem um tratamento muito mais brando. Então, são decisões que a pessoa pode tomar com base em exames que podem ser feitos. Veja que não só para mama, mas já existem painéis de rastreamento para vários genes de predisposição. Veja que para mama não é só BRCA1 e 2, tem outros genes, como P53, PTEN, CDH1, entre outros. Para câncer de ovário, para útero, para câncer coloretal, que tem um fator hereditário bem significativo, melanoma, pâncreas, estômago e próstata. Então, para aquelas pessoas que têm um histórico forte na família e quiserem, já existe esta opção de fazer um painel de rastreamento para tomar cuidados ou tomar decisões em órgãos que possam ser removidos. Vocês conheciam tudo isso? Vocês sabiam quantas possibilidades de exames que existem? E se a gente for pensar qual que é a base desses exames, todas são PCR e sequenciamento. Então mudam os alvos, mas as técnicas, a metodologia é a mesma, que uma vez aprendida, ela será só desenvolvida. Muitos laboratórios já têm contratado profissionais, incluindo biólogos, para um setor de pesquisa e desenvolvimento dentro dos laboratórios, para desenvolverem novos exames com base nessas metodologias já conhecidas. Então, não é só a execução do exame, você pode também desenvolvê-los. E isso requer muita pesquisa, pesquisa de aplicação, segurança, entre outras coisas. Outro destaque aqui é para o sequenciamento de organismos, como, por exemplo, o sequenciamento viral. Aqui tem o exemplo do SARS-CoV-2, que foi responsável pela pandemia da COVID-19. O sequenciamento, ele permitiu a identificação de sequências conservadas que foram base para fazer a vacina, contra quais regiões específicas foram feitos, anticorpos para combater o vírus. E também o desenvolvimento do teste de detecção. Existem vários testes de detecção, incluindo os testes rápidos, mas existe o de PCR. E neste caso, é um PCR em tempo real. Por que existe data específica para coleta para fazer o PCR? Porque tem que ser exatamente o tempo de infecção. É coletado via nasal para pegar o vírus específico, e aí é identificado a expressão viral, que é positiva ou negativa. Nesse caso não é quantitativa, mas é qualitativa. Mas alguns testes de PCR em tempo real, nesse caso é extraído RNA viral, eles podem ser feitos de forma quantitativa para alguns tipos de pesquisa ou para outros vírus. H1N1 segue também esse mesmo modelo. Além disso, existe uma outra área que testes genômicos, eles são bastante aplicados, que é a área de fertilização in vitro. Hoje em dia, o biólogo ele pode atuar como embriologista, desde que ele faça uma especialização. E aí, é todo o trabalho de desenvolvimento embrionário. Para isso, pode ser feito em alguns aspectos diferentes. O teste de sexagem fetal é um deles, onde é possível identificar o sexo da criança. Nesse caso, não só por fertilização in vitro, tá, gente? Mas também normal. O sexo da criança em vias tradicionais, ele é identificado pela ultrassonografia a partir da 14ª semana de vida, quando os genitais externos da criança já são desenvolvidos. Porém, se a mãe quiser saber com 8 semanas gestacionais, já é possível coletando sangue materno, então é um exame não invasivo, e é feita uma PCR em tempo real para a expressão do gene SRY, que está mapeado no cromossomo Y, então dá para ver se a criança tem cromossomo Y ou não, e é um teste de sexagem fetal.
Depois eu volto a falar um pouquinho mais de fertilização in vitro com algumas coisas da biotecnologia aplicada. Coloquei aqui o que todo mundo espera, né? Terapia gênica. Todo mundo fala, nossa, mas e terapia gênica? Não é uma coisa revolucionária e tudo mais? Aqui entra como o papel do biólogo como pesquisador. Ele também pode atuar em pesquisa clínica, avaliando as terapias que ainda não foram liberadas para mercado, mas estão em fase de teste, e daí o controle é super rigoroso e precisa de profissionais especializados. Desenvolvimento de anticorpos monoclonais, desenvolvimento de vacinas, reprogramação celular. A biotecnologia, ela só avança, e na área da saúde tem-se tanto investimento forte quanto cada vez mais técnicas que são desenvolvidas para isso. Aqui com destaque, né, para o Prêmio Nobel em Química de 2020, da Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna, que elas desenvolveram a técnica de CRISPR, que é uma técnica de edição gênica. Então, é uma técnica que permite a edição de sequências genéticas. De forma bem breve, o que é uma edição? Pensa na edição de um texto que você está fazendo. Você está lá escrevendo uma mensagem no WhatsApp e aí vem o corretor e muda uma palavra. O que você vai fazer? Você vai editar, você vai reescrever aquela palavra. Depois que você editou, ninguém sabe o que tinha ali antes e já está pronto. Com o genoma é a mesma coisa. Essa ferramenta de edição, ela permite que determinadas mutações, elas sejam reescritas, elas sejam consertadas. Não é uma técnica que ainda está disponível, principalmente quando se trata de células embrionárias, mas que já tem várias terapias com células somáticas em desenvolvimento e muitas até já passaram por pesquisa clínica, pelos critérios, né, de ensaios clínicos. Aqui vou fazer um merchan, que é um jornalzinho que elaboramos no nosso projeto de extensão, que é o Doutor Genética, onde a gente trabalha linguagem científica de uma forma mais clara, mais objetiva para a população. Segue lá o Instagram, @doutorgenética, que vocês terão acessos a cada 2 meses a jornais bimestrais e todos os passados também. Esse, número 15, ele falou sobre a tesoura química que ganhou o Nobel em 2020, justamente fala sobre CRISPR-Cas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais desse assunto, fica aqui essa dica. Aqui um exemplo de terapia gênica em células somáticas, então sem toda a problemática de trabalhar com embriões. Ela foi criada em 2019 pela empresa norte-americana Vertex Pharmaceuticals e pela empresa suíça CRISPR Therapeutics. Eles realizaram ensaios clínicos com 45 participantes que tinham talassemia beta e anemia falciforme. O que eles fizeram? Retiraram as células dos próprios indivíduos, modificaram in vitro e recolocaram. Nesse caso, a edição ela reativou a produção de hemoglobina fetal, diminuindo os sintomas desses pacientes. Os estudos prévios com talassemia beta, por exemplo, eles conseguiram que os pacientes que normalmente precisam de transfusões sanguíneas a cada 21 dias, a vida inteira, eles não precisassem mais de transfusões. Veja que avanço. E nos pacientes com anemia falciforme, na paciente no caso, ela deixou de apresentar lesões em órgãos provocados pelo bloqueio de vasos sanguíneos, em consequência, né, da agregação de hemácias deformadas. Então, esse é um dos inúmeros exemplos que eu trouxe para mostrar para vocês como que a edição gênica já está chegando. É claro que o custo em cima disso ainda está alto. Muitos países têm tido ajuda governamental para que esses medicamentos sejam introduzidos, né, em seus países. Porém, todos precisam passar por ensaios clínicos antes de serem liberados no mercado.
Uma outra terapia que ganhou conhecimento público foi a imunoterapia com anticorpos monoclonais. O desenvolvimento dos anticorpos monoclonais, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1984 por esses pesquisadores pela primeira técnica para a obtenção de anticorpos monoclonais de especificidade definida. O que é um anticorpo monoclonal? Pense que um anticorpo, ele é uma parte do sistema imune que é liberada pelas células de defesa que vai atuar especificamente em um antígeno, em um corpo estranho, em uma mutação específica. Um anticorpo monoclonal é uma quantidade suficiente de anticorpos feitos em laboratório para uma única especificidade. Tenho aqui um geral de como que esses anticorpos começaram a ser feitos a partir de animais e existem N outras técnicas para isso. Veja que um antígeno específico, nesse caso um antígeno X, ele foi inoculado num camundongo e as células desse camundongo, as células do baço, que são as produtoras, né, de anticorpos específicos, elas foram isoladas e aí foi a técnica do hibridoma, que é justamente misturar essas células do baço junto com uma linhagem mutante que produz uma replicação indefinida, que é uma linhagem mutante de mieloma. A fusão tanto das células produtoras de anticorpos com as células de duplicação indefinida, ela forma hibridomas, mas não vai formar em todas as células. Então, nesse caso, elas são cultivadas num meio de cultura específica para que só os hibridomas cresçam e depois são isolados cada tipo específico de anticorpo. E aí são os anticorpos monoclonais. É feita uma pesquisa no sobrenadante e esses hibridomas são selecionados para produzir cada um dos anticorpos. Um dos grandes problemas dessa produção é que os anticorpos, a estrutura dos anticorpos, ela vinha de camundongos. Então, eram anticorpos inicialmente 100% murino. Com os avanços tecnológicos, houve uma modificação desses anticorpos em laboratório e eles tornaram-se quiméricos. Eles tinham 25% só do murino e já tinha 75% humano. Para que isso? Para que esses anticorpos não causassem rejeição quando aplicados. Então, às vezes, o desenvolvimento do anticorpo foi legal, ele conseguiu um desenvolvimento ótimo, ia ter uma resposta boa, mas a pessoa apresentou uma rejeição. Depois disso, além dos quiméricos, tem os anticorpos humanizados, que tem só 10% de camundongo, e ainda os 100% humanizados, que são os humanos. Qual que é o problema aqui? Quanto mais próximo do humano, mais tecnologia aplicada, mais cara a produção, e aí começam a ficar medicamentos extremamente caros. Então, hoje a gente tem no mercado tanto anticorpos quiméricos quanto humanizados, tem-se ali uma menor parte de humanos. Tem vários estudos clínicos com anticorpos, principalmente para câncer. E aí, se vocês quiserem entrar na página do Ministério da Saúde, lá tem os ensaios clínicos que estão abertos para recrutamento no INCA, para diferentes tipos de medicamentos e diferentes tipos de câncer. Veja um exemplo aqui. Esse estudo, ele tem como alvo linfoma folicular, já é a segunda linha de tratamento, e o medicamento de uso é o rituximab mais lenalidomida, mais rituximab ou placebo. Todos os medicamentos que têm esse MAB no final, eles são anticorpos monoclonais. Então, aqui, esse medicamento, ele vai combinado dessa forma, com lenalidomida ou com placebo, entrar numa linha de tratamento para linfoma. Tem para leucemia mieloide crônica, TINIB também são modificações, leucemia mieloide aguda,
síndrome mielodisplásica, mieloma múltiplo, câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço. Eu só copiei uma parte da lista. Se vocês souberem o número de ensaios clínicos que estão em andamento, e aí precisa de profissionais para trabalhar as respostas, coletar dados, aplicar nos pacientes. E essa é uma linha de pesquisa que biólogo pode atuar. Você já pensou que você podia trabalhar dentro de hospital em ensaio clínico? Você pode. Que você poderia trabalhar em institutos de pesquisa como o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer? Sim, pode. É claro que ninguém sai da graduação pronto. A gente sai da graduação muito cru, porque você acaba vendo, lembra lá do começo? Um leque de opções que biólogo pode fazer. Então, uma especialização, mestrado, doutorado, mestrado profissional, mestrado acadêmico em áreas específicas, começa a te formar para o que você quer lá na frente. Aqui é um exemplo bem legal, que tem tanto livro quanto filme. É um filminho Sessão da Tarde que quem ainda não viu, assista. O filme chama Uma Chance para Viver, o livro HER2. É a história, baseada em fatos reais, do desenvolvimento de uma das primeiras drogas baseadas em anticorpos monoclonais para câncer de mama, que é um anti-HER2. O HER2 ele é um marcador de agressividade em câncer de mama. Então, é o desenvolvimento desse anticorpo monoclonal e o ensaio clínico. Todos os dilemas que envolvem a seleção das pacientes, quem poderia receber, quem não poderia, até sair no mercado, fez bem para a paciente, mas não foi liberado ainda para comercialização. Tem todo uma história, né, que todo mundo acaba passando por isso até o desenvolvimento de uma nova droga. Tem mais coisa? Tem muito mais coisa, mas não dá para falar de tudo que existe. Aqui eu trouxe um destaque que é um tipo de terapia gênica também baseada em reprogramação celular. O que é a reprogramação celular? Vocês já ouviram falar em terapia com células-tronco? É uma terapia que normalmente é regenerativa, principalmente para pessoas com displasia, que perderam movimentos e tudo mais. Porém, de onde que vem células-tronco? Especialmente de células embrionárias. E aí tem-se todo um apelo ético sobre como obter células embrionárias. A partir de embriões, e daí tem todo um dilema e tem poucas células à disposição para pesquisa. O que os pesquisadores fizeram aqui? A Yamanaka e colaboradores, eles fizeram com que uma célula adulta, diferenciada, eles modificando apenas fatores gerais de transcrição. Lembram que são fatores gerais de transcrição? No início da transcrição, quando tem lá a sequência gênica, RNA polimerase vem, se liga em região promotora de gene, em associação com fatores gerais de transcrição, para que forme o RNA daquela célula, então é uma expressão gênica, e depois forme a proteína. Então, cada conjunto celular nosso são células diferenciadas, por exemplo, célula da pele, célula do intestino, célula ocular, são células diferenciadas. A célula-tronco, no início do desenvolvimento embrionário, ela tem a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo específico. Por isso, a riqueza dessas células. O que o Yamanaka e os pesquisadores fizeram? Eles conseguiram que células adultas, elas voltassem a ter a capacidade de totipotência. Então, pensou você receber um transplante de você mesmo, retirar uma célula sua, reprogramar e fazer com que ela se transforme numa célula de fígado, de baço, de medula óssea. Nossa, é um sonho. É claro que isso ainda não é realidade, porque eles conseguiram voltar até células-tronco, mas como fazer isso se diferenciar novamente num tipo específico é um grande desafio. Para vocês verem como isso é atual, agora em 2024,
O Prêmio Nobel da Medicina e da Fisiologia, ele foi dado para esses cientistas, Victor Ambrosi e Gary Ruvkun, que eles são biólogos, veja só que honra, e receberam o prêmio pela descoberta de um microRNA que desempenha um papel fundamental justamente na regulação gênica, que se mostrou essencial na diferenciação de organismos multicelulares. Então, esse trabalho deles, eles contribuiu para explicar como as células se especializam e se desenvolvem em diferentes tipos. Isso quer dizer que a gente está um passo à frente, foi dado um passo a mais nessa indução da diferenciação celular. Então, tem campo ainda, tem muita coisa a ser feita. Veja que tanto na pesquisa quanto na prática, os biólogos na saúde, na medicina, estão despontando. Gostou de tudo que você viu? Você se viu trabalhando com exames moleculares, exames citogenéticos, trabalhando com pesquisa clínica, se viu fazendo tudo isso? Onde? Bom, existem institutos de pesquisa que vão oferecer isso. Existem hospitais que vão oferecer tanto pós-graduação, eu posso dizer aqui, Hospital de Amor de Barretos, em São Paulo, eu fiz parte do meu doutorado no Hospital AC Camargo, trabalhando com oncologia, Hospital Sírio-Libanês, vários hospitais específicos, eles trabalham com pesquisa e clínica. E laboratórios farmacêuticos também, empresas que trabalham com vendas de produtos. Então, aqui, seja com exames, seja na especialização, seja com a pesquisa clínica em si. Então, tem vários locais que oferecem. Aqui em Maringá tem, ainda está chegando. Então, em centros maiores, isso já é uma realidade a mais. Aqui tem já laboratório que faz a parte de molecular, tem laboratório que trabalha com pesquisa e desenvolvimento, tem hospitais que trabalham com pesquisa. Não que ainda oferecem a mestrado e doutorado, mas alguns locais já oferecem residência multiprofissional em algumas áreas. Eu nem coloquei aqui toda a área ainda de identificação forense, teste de paternidade, que são áreas dentro da saúde que o biólogo também pode atuar. Então, é isso que eu quero, vou trabalhar com isso, já tenho tudo traçado, a minha estratégia está feita, só sucesso daqui para frente. Não. No caminho existem alguns obstáculos. É preciso muito estudo, muita dedicação, porque vocês viram que novas metodologias vão sendo lançadas muito rápido no mercado, a gente tem que estar se atualizando, tem que estar por dentro. É preciso uma formação especializada. Muitas vezes os empregos só existem em grandes centros ou fora do país. Quanto maior a tecnologia, mais custos, então nem sempre essas técnicas chegam ao consumidor final. E vai ter concorrência. Se biólogo faz, biomédico também faz, biotecnólogo também faz, bioquímico também faz. Então, de repente, tem concorrência e muitas áreas, muitas pessoas. O salário em centros maiores vai ser maior, em centros menores vai ser maior. Então, tem obstáculos? Tem. Concurso público, às vezes para trabalhar como pesquisador é preciso fazer concurso público, que está cada vez mais concorrido. Então, isso não é para desanimá-los, mas é para animá-los. Eu gosto muito dessa frase, não é de nenhum cientista, é dos Los Hermanos. Então, é preciso muita força para sonhar e perceber que a estrada vai além do que a gente vê. Às vezes, a estrada que a gente vê está aqui, mas ela é muito maior e que às vezes a gente só precisa sobrepor uma montanha, sobrepor um obstáculo para chegar lá. Eu espero que vocês tenham gostado.
Aqui fica as redes sociais, né, do Doutor Genética, o meu e-mail. Se alguém tiver algum questionamento, pode mandar por lá. Ficarei feliz em atendê-los. Sucesso para vocês nas suas carreiras, estudem, tentem fazer estágios, fazer simpósios, congressos, cursos, abram a mente de vocês e os biólogos têm muito chão pela frente. Até mais!